Se você trabalha, ganha dinheiro e no final do mês não sobra nada para você, esse vídeo é para você. Assiste até o final e eu vou te contar o meu método que eu uso para economizar dinheiro, para fazer reserva financeira e para quando vier um imprevisto, eu não ficar extremamente nervoso porque eu não tenho dinheiro. Oi, meu nome é Evandro, eu estou fazendo um vídeo todos os dias aqui no YouTube para melhorar minha capacidade de exposição, de interação e faz parte desse desafio de 90 dias, onde até o final desse desafio eu vou estar postando um vídeo todo dia para falar sobre coisas do meu cotidiano, coisas que eu acho interessantes, que eu acho relevantes e talvez, como o vídeo de hoje, possa também te ajudar a lidar com alguma coisa na sua vida. Bom, eu me considero uma pessoa que desde muito novo já comecei a ter um controle melhor das minhas finanças, principalmente desde quando eu comecei a trabalhar. E eu não tinha grandes dívidas quando eu era mais novo, mas eu me lembro do primeiro computador que eu comprei com o auxílio do meu pai. Então, basicamente, ele foi lá na loja e pagou o computador para mim, e eu falei para ele que ia pagar o computador depois. E eu levei aí em torno de 3 anos para pagar esse computador. Eu lembro que na época era algo em torno de 5 a 7 mil reais. E eu demorei 3 anos para pagar esse valor, porque na época que eu comprei esse computador eu nem estava trabalhando ainda. Eu era um adolescente e estava na escola. E desde lá eu tenho aplicado na minha vida uma regra, e essa regra eu vou passar para vocês porque é importante você saber disso, mas talvez você tenha que mexer um pouco nessa regra. A regra que eu usava até então é do 333. É como se você pegasse 3 baldes, um balde você colocasse 1/3 do seu salário, no outro balde mais 1/3 e no outro balde mais 1/3. Então, se você ganhasse R$ 900 por mês, que eu espero que seja mais do que isso, mas se for, tá tudo bem, você colocava em cada balde R$ 300. E, Evandro, o que são esses baldes? Vamos lá, o primeiro balde é o balde das suas contas. Então, tudo aquilo que você tem que pagar de contas fixas, água, luz, comida, aluguel, essas coisas, você coloca ali. R$ 900 para pagar. Se você ganha R$ 900 e tem que pagar aluguel ainda, talvez fique complicado de fazer essa divisão. Mas você logo vai entender qual é o significado desses baldes aqui, quando eu falar, chegar até o último. Então, o primeiro balde, despesas fixas. Toda a grana que tem que sair, você tem certeza que tem que sair todo mês. O segundo balde, gastos extraordinários, como viagens, lazer. Eu gosto de chamar desse balde de lazer. Então, se você ganha esse valor, uma parte você tem que gastar com suas obrigações, uma parte você tem que gastar com o seu lazer. Afinal de contas, você não vive só de trabalhar e não vive só de fazer dinheiro. Você também tem que aproveitar um pouco daquilo ali. E o terceiro balde é o balde do futuro, é o balde da economia, é a grana que você coloca todo mês ali para poupar. Então, numa situação ideal, se você ganhasse R$ 900, você teria que colocar R$ 300 para pagar suas contas, 300 para você poder aproveitar a sua vida e 300 para você economizar. Algumas pessoas podem olhar para isso e falar, cara, essa tua conta é muito primitiva. Tipo, o mundo não funciona mais assim, é muita grana que você está colocando em cada balde, não funciona para mim. E tá tudo bem, eu só estou te explicando a forma que eu fazia antigamente, que eu consegui juntar muito dinheiro. Só que eu fazia isso aqui de um jeito muito errado, porque eu pagava todas as minhas contas com 1%, com 1/3 do meu salário. Só que o outro balde, que é o balde do lazer, eu só usava metade dele. E a outra metade eu colocava no balde do futuro, para economizar meu dinheiro, porque eu queria pagar meu pai. Só que hoje em dia, a minha situação está muito diferente. Naquela época, eu trabalhava, mas não pagava aluguel, não pagava minha comida, porque eu morava na casa dos meus pais, então eu não tinha grandes custos. O meu custo era uma conta de luz que eu pagava para casa, era algumas coisas que eu comprava de comida, meu transporte, algumas roupas, e de resto eu não viajava, eu não dava muito, então eu só comecei a aumentar um pouco do meu gasto quando eu fui inventar de comprar uma moto. Mas aí eu já estava trabalhando, já estava ganhando mais e já tinha reorganizado um pouco a distribuição desses meus baldes.
Então, se você está começando agora e você não tem esses tipos de obrigações como um adulto, com muitas responsabilidades financeiras, essa opção aqui pode ser uma boa opção para você, ainda mais se você é adolescente, porque adolescente ele gosta de gastar. E se você consegue concentrar um terço para pagar suas contas fixas, um terço para poder aproveitar, chutar o balde, literalmente nesse caso aqui, e um terço desse valor você poder guardar para você ter um futuro ali com uma grana para poder, se acontecer algum imprevisto ou alguma emergência, esse aqui é o ideal para você. Agora eu vou te falar qual é o nível que eu me encontro neste momento. Muita coisa aconteceu depois que eu saí do Brasil e quando eu vim aqui para a Europa, eu não consegui nem manter o mínimo de organização financeira. Minto, eu tive organização financeira, só não entrava grana o suficiente para eu ter uma reserva de emergência. E isso me deixava um pouco em pânico, sendo que eu sempre fui acostumado a ter uma reserva de emergência. Então, o que eu precisei fazer no primeiro momento é, quanto eu recebo? Eu recebo X. Ok, se eu recebo, vamos dizer, 1.000 euros. Recebo 1.000 euros, qual é o meu custo fixo? Meu custo fixo é aluguel. Isso aqui eu não consigo mudar. Tem algum outro custo fixo que envolve aluguel? Não, eu só preciso pagar aluguel, não preciso pagar nenhuma outra despesa. Tá, transporte para ir trabalhar, o valor é esse. Quais são as coisas essenciais que eu não posso deixar de gastar porque eu preciso daquilo ali para ter o mínimo de qualidade de vida, o mínimo, não é nem o máximo, o médio, é o mínimo. É isso aqui, beleza, já setei. Então, de 1.000 euros, eu gastava pelo menos ali uns 530 com despesas totais, que eram cruciais para a minha vida. Depois disso, eu olhava para uma outra coisa importante, que era o meu gasto com alimentação. Quando eu estava sem dinheiro, eu gastava pouquíssimo com alimentação. Teve um mês que eu consegui gastar 71 euros. Qualquer uma pessoa que olhar para isso aqui vai achar um absurdo. Cara, não tem como você gastar menos de... Não tem como você gastar menos de 150 euros se você estiver morando na Europa com alimentação. Eu fui à prova. Isso foi muito difícil? Foi muito difícil, porque eu comi pouco, eu comi básico, eu tive zero prazer com a alimentação, eu comia a coisa mais barata e tentava achar um equilíbrio entre aquilo que me dava energia para eu não morrer e aquilo que não era tão caro. Então eu achei esse equilíbrio e para mim funcionou muito bem, mas isso só foi por um mês, depois que eu já tinha saído do trabalho, que eu estava sem emprego naquele momento. Então, mesmo que eu estava com pouca grana, eu conseguia de alguma forma juntar um dinheiro. Então, a minha divisão nesse momento foi o seguinte: eu tenho que olhar para todo o meu custo crucial de vida, já que eu não consigo abaixar esse custo agora, e eu tenho que pagar aquilo que eu preciso pagar, meu aluguel, meu transporte, outras coisas que envolvem eu sobreviver. Depois eu vou olhar para tudo aquilo que não é essencial. Academia, adoro fazer. Naquela época não estava fazendo, porque não era um custo essencial. Era uma coisa que eu adorava fazer, uma coisa muito importante para mim. Eu sei que eleva a minha qualidade de vida, mas naquele momento eu não tinha grana confortavelmente para poder pagar. Então eu não paguei. Porque não é uma coisa que se eu não fizer eu vou morrer. A longo prazo eu vou, mas a curto prazo eu não vou morrer. Então tudo aquilo que não era crucial para a minha vida eu tirava. E assim eu fiz uma coisa importantíssima que é cortar custos não essenciais. Eu simplesmente tirei. Eu não ia para festa, eu nunca fui na verdade, né? Nunca fui de ir em festa quando eu fui aqui para a Europa. Mas não ia em cinema, não ia em praia, não comia fora, não ia em restaurante, não ia em fast food, eu não ia absolutamente nada. Tudo que era não essencial eu não gastava. E isso fez com que, mesmo ganhando pouco dinheiro e tendo um custo de vida teoricamente elevado, comparando o meu salário, eu consegui economizar um dinheiro. E esse dinheiro foi crucial para a minha mudança aqui para a Itália, porque eu estava realmente com pouquíssimo dinheiro quando eu cheguei aqui. O tempo foi passando, eu consegui meu emprego, consegui estabilizar um pouco as contas. Hoje, atualmente, eu tenho contas compartilhadas e dinheiro compartilhado com a Isa, que é minha companheira. Então, a gente casou as nossas finanças. Quando eu recebo, a gente já coloca numa planilha em conjunto. Quando ela recebe, a gente já coloca numa planilha em conjunto.
e nós dois fazemos a gestão do nosso dinheiro juntos. Isso foi muito desafiador no começo, porque ela tinha um jeito de gerir o dinheiro dela diferente do meu. E a gente precisou conversar muito, quebrar muito a cabeça para descobrir uma forma boa de trabalhar com o nosso dinheiro juntos, sem ter desconfiança, sem ter cobrança, sem ter controle. Isso foi uma coisa que vale um vídeo à parte só para falar sobre isso. Mas depois de um certo tempo, o que a gente conseguiu fazer é, juntando o salário dela e juntando o meu, nós tínhamos o valor líquido que entrava na nossa conta, que é o valor total que entra na nossa conta sem impostos, sem nada para tirar. E aí, o que a gente fez? Nós entendemos o nosso custo de vida essencial, o nosso custo de vida não essencial e quanto nós gostaríamos de poupar todos os meses. Então, a gente, obviamente, tentou aplicar essa mesma coisa dos baldes, só que numa proporção diferente. Então, hoje, para vocês terem uma ideia sobre números aqui, eu vou trazer um pouco de números para vocês entenderem como a gente trabalha. Hoje a gente paga de aluguel na faixa de uns 800 euros para a região que a gente está. E isso é um valor significativo, a gente está entendendo se a gente consegue mudar isso para dar uma economizada. Gastos com luz e gás agora está bem baixo, porque a gente está na época do verão, então acaba sendo um pouco mais baixo. Mas eu diria que a média aí é de 200. De 200, 100 para gás, 100 para luz. Eu sempre deixo isso porque é uma média relativamente boa para dizer. Então já são 200 com custos de aluguel de gás e de luz, ou seja, 1.000 euros já aí. Depois você tem alimentação, que vai por volta de 350 a 450 por mês, depende de quantas semanas a gente tem no mês. Eu sempre faço compra todas as semanas, todo domingo, todo final de semana, porque a gente não compra por mês, porque a gente não tem carro, então tem que de fato ir com um carrinho vagabundo para ir buscar as coisas. Eu acabo fazendo uma viagem de fato por semana. Em vários mercados, porque eu sempre gosto de olhar para os preços que estão melhores no mercado, vou em outro para pegar outras coisas que têm melhor qualidade, um preço também mais interessante, e assim a gente acaba economizando. E a nossa média é pouco para o que algumas pessoas gastam. Mas a nossa média aqui é de gastar 70 euros por semana para nós dois. Às vezes a gente gasta um pouco mais, a gente gasta um pouco menos, mas a média é isso. Depois a gente tem academia, nós dois juntos pagamos 80 euros. Depois nós temos transporte, hoje em dia a gente está usando bike porque está calor, então é muito melhor, a gente chega mais rápido nos lugares. Não é o mesmo conforto, mas a gente troca velocidade por conforto e a gente não gasta nada, né? Não tem que abastecer a bicicleta. Então a gente basicamente não gasta nada com transporte, mas quando está numa época de inverno, principalmente que a Isa tem mais sensibilidade ao frio, então ela acaba indo de transporte público, ela paga aí por volta de uns 38 euros mensais. E às vezes quando acontece alguma coisa, também está numa época de muita chuva, eu acabo pagando esse valor por mês também, mas eu sempre prefiro ir de bicicleta, mesmo quando está muito frio, mesmo quando está um pouco chovendo. Bom, depois a gente tem custos que podem acontecer de vez em quando, que é custo de farmácia, custo de hospital, essas coisas, mas não é sempre que acontece. Então a gente sempre deixa um valor zerado ali. E só por isso já deu para você entender que esses são os tipos de custos que você tem que são essenciais. Eu, depois de um tempo, tirei a academia do não essencial e coloquei no essencial, porque para mim é uma coisa de fato essencial. E uma coisa que recentemente também a gente colocou foi o custo de educação. Antes a gente não tinha educação como uma coisa essencial e hoje a gente tem. Então, todo o dinheiro que a gente pode investir na gente sem comprometer a nossa renda, a gente investe. E hoje em dia está girando em torno de 350 euros por mês. Essa é a média do ano. Depois a gente tem os custos não essenciais, aqueles custos que a gente pode cortar súbito, se a gente tiver com pouca grana. Inclusive educação também. Educação ela se torna um custo não essencial quando a gente entra num estado vermelho de finanças, mas graças a Deus não acontece mais, já faz um bom tempo aqui na nossa situação. Custos não essenciais estão como saída para ir em restaurante, saída para ir em hotel, para ir em lugares, em passeios. Isso é discutível, porque uma vez que você está em casal, é muito importante que você tenha esses tipos de momentos.
faz bem, é saudável para o casal você sair, comer uma pizza, ir num restaurante, assistir um cinema, alguma coisa assim. Porém, de novo, em estado vermelho, nós não vamos fazer isso. A gente já acordou que seria assim. A gente faz alguma coisa em casa, a gente sai e toma no máximo um sorvetinho, diminui muito o custo. Mas a gente deixa aí por volta de 80 euros mensais. Isso é muito pouco, mas a nossa meta é de juntar mais dinheiro e a gente está sendo um pouco mais restritivo nessa questão também. O outro ponto são gastos aqui para casa, gastos com compras de roupa, de sapato, que a gente chama de outros gastos ou gastos mesmo para casa. Então, no começo, quando a gente se mudou para cá, a gente teve que comprar muita coisa para casa. Hoje em dia, a gente está melhor instalado, então a gente não compra tantas coisas assim. Mas é importante entender que isso também pode entrar na parte de manutenção, de reparação, de algumas coisas. Então, sempre tem que ter um orçamento para aquilo ali. A gente sempre deixava 50-50, 50 para casa, 50 para a gente. E obviamente a gente gastava pouquíssimo, ainda gasta pouquíssimo com itens pessoais nossos, seja de roupa, perfume, sapato, essas coisas. Beleza, né? É importante a gente cuidar da nossa aparência. Então aí tá entre óleos, tá corte de cabelo, shampoo, essas coisas que envolvem a nossa beleza. Isso é não essencial até certo ponto, né? Porque se eu tiver com o cabelo muito grande e eu não estiver me sentindo bem, eu não vou estar com o meu humor muito bem e não vou conseguir fazer as minhas coisas muito bem. Então, cruza ali também um papel de não essencial. Mas como não é uma coisa que a gente gasta todos os meses, eu acabei jogando para custo não essencial. Se você quiser, você também pode colocar na sua parte de essencial uma média ali mensal por mês. E depois a gente tem outros gastos que podem variar muito. Então, se você de repente está pagando alguma dívida que ela está lá, por mais que não seja não essencial, um pagamento de uma dívida, mas essa dívida em algum momento vai acabar. Então, eu nem gosto de deixar na minha planilha, por exemplo, como uma faixa fixa ali. Eu, por exemplo, estou pagando uma grana mensal de uma dívida, mas eu estou deixando ali porque eu sei que ela vai pendurar por todo esse ano. Então, eu já criei uma linha ali na minha planilha para isso. Bom, e aí, como é que funciona então, Evandro, com todos esses gastos? Basicamente é o seguinte: o que eu recomendo é que você consiga fazer um planejamento onde você tenha no mínimo 6 meses de custo de vida guardados em algum lugar seguro que tenha liquidez, e se você conseguir deixar rendendo de alguma forma para que não perca ali durante não perca deixando parado, né, porque a inflação vai comendo, seria o ideal. Então, faz as contas de qual é o seu custo, qual é o seu custo médio. Então, Evandro, juntando todos os meus gastos fixos, todos os meus custos essenciais e uma média dos meus custos não essenciais, eu chego num valor X. Vamos dizer aí, 1.500 euros ou, sei lá, 3.000 reais. Ok, então você tem que juntar esse valor vezes 6 para você ter 6 vezes, né, ou 6 meses de reserva financeira para aquilo. O que é esses 6 meses? Se você perder o emprego, se rolar algum caos no planeta, você não puder trabalhar, você não ter dinheiro, acontecer algum acidente, precisar comprar alguma coisa emergencial, você tem de onde tirar. O ideal é 6 meses se você trabalha numa empresa, se você é CLT, e 12 meses se você é funcionário autônomo, se você tem a sua própria empresa, seu próprio negócio. E obviamente isso pode variar se você tem uma empresa maior, menor, aí vai. Se você já abriu empresa, essa conversa já é um pouco mais profunda para o seu negócio. Você tem que entender muito os seus gastos da sua empresa. Mas basicamente assim, você tem que ter um custo de segurança que você pode recorrer a ele em qualquer momento com base naquilo que você gasta mensalmente. Então aqui nós estabelecemos que a gente precisa também ter esse valor. E a gente está construindo esse valor e nós vamos terminar de construir esse valor para 6 meses no final desse ano. Mas a gente já começou esse processo de iniciar. E por que eu estou falando isso? Porque foi tão caótico financeiramente, desde que a gente se mudou para cá e juntou as nossas escovas de dentes, digamos assim, que até a gente entender, até a gente arranjar um trabalho mais estável, que deu uma grana legal, levou de fato um tempo para a gente conseguir estabilizar as nossas finanças, entrar mais dinheiro do que sair dinheiro no nosso mês,
equilibrar as nossas dívidas para então a gente conseguir de fato, começar a juntar dinheiro para nossa reserva. E qual é o segundo passo? Depois que a gente já juntou dinheiro para nossa reserva, que a gente já equilibrou os nossos custos, é começar a fazer algum tipo de investimento, ou no nosso caso que a gente quer fazer também é uma mudança de vida. Então a ideia aqui é juntar um dinheiro, paralelo a isso é também mudar a nossa forma de ganhar dinheiro, no caso do nosso trabalho, é isso que a gente está procurando cada dia mais aprender, e os nossos investimentos que a gente faz todos os meses também é para isso, para que a gente aprenda como lidar com o dinheiro de uma forma mais eficiente do ponto de vista de trabalho, ou seja, nós queremos um trabalho diferente que nós possamos ganhar mais e ter mais liberdade geográfica, porque a gente quer mudar de vida, a gente tem um desejo de fazer viagens, de poder trabalhar na estrada também, tá aí o vídeo do Motorhome mostrando isso também. E para a gente fazer isso, a gente de fato precisa mudar a nossa forma de trabalhar. Mas, acima de tudo, ter um bom controle financeiro é crucial para que a gente possa de fato fazer essas mudanças na nossa vida com segurança e com tranquilidade. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Obviamente eu não trouxe números aqui tão corretos, tão precisos, eu peguei o meu caso como exemplo, mas eu posso fazer isso com qualquer outra pessoa, já ajudei pessoas nesse sentido também, e fico feliz se esse vídeo de alguma forma tenha te dado alguma luz para que você possa olhar para a sua vida financeira de uma forma um pouco mais madura, responsável, ou até mesmo um pouco mais atenta. Às vezes tem pessoas que não têm atenção sobre como trabalhar com as finanças dentro da sua vida. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi importante, te ensinou alguma coisa, desculpa aqui, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se você está gostando do tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui. Comente alguma coisa se você quiser, se você tem alguma dúvida, se você quer que eu fale sobre alguma coisa específica, se esse vídeo valeria um outro vídeo falando de uma forma um pouco mais profunda sobre algum tópico, explicar e trazer de fato em imagens como funciona essa minha organização, com planilhas que me ajudam muito. Eu sem planilha não conseguiria existir, minha vida financeira sem planilha não existiria. Então, se você acha que esse conteúdo é legal e você quer que eu traga para cá, comenta aqui embaixo e a gente faz alguma coisa sobre. É isso, vejo vocês amanhã, muito obrigado por terem assistido até aqui e valeu!